pai, na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Padre Droaldo. Muito bom tê-lo aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à quinta noite da quinta edição do Retiro Tempo da Criação, que apresenta este ano de 2024 o tema em forma de uma pergunta: ainda há esperança para o futuro da criação? Esperamos que sim, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elis Regina Maletsky, eu sou membro do Secretariado da Espiritualidade CVX da Regional Sul. Antes de passar a palavra para Padre Droaldo, gostaria de lembrá-los que após a fala do Padre Droaldo, falarei rapidamente sobre como fazer uma oração inaciana chamada Exame do Consciente. E logo após, teremos nossa partilha. Convido a todos e todas a participarem desta partilha. Mesmo que você não queira partilhar, fique só para escutar. Muitas vezes, a partilha do outro é uma resposta de Deus para nossos questionamentos. Às vezes, Deus fala para nós através do outro. Porém, quem não vai poder participar da partilha, pedimos que nos ajude escrevendo no chat seu nome, para facilitar a separação dos grupos. Como sei que todos, inclusive eu, estamos ansiosos para ouvir as palavras do nosso querido Padre Droaldo, passo agora a palavra para você, Padre Droaldo. Tá bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Vamos iniciar essa nossa conversa com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai e Mãe, ao criar o universo, viste que tudo era bom, e assim abençoaste a criação. Abençoa agora esta comunidade em oração. Que ela sinta a vossa presença unificante em cada criatura e alimente uma atitude de respeito, de veneração e de acolhida de todas as coisas. Elas são portadoras do mistério do mundo. Lembra-te de todos nós, filhos e filhas. Faz-nos crescer na comunhão com todas as criaturas, para que um dia, na plenitude prometida da nova terra, unidos a todos os que já morreram e em harmonia com todos os seres criados, celebremos a festa da reconciliação universal, sentados à mesa com teu Filho, por quem te cantamos louvores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
A nossa conversa de hoje busca inspiração na relação de Jesus com a terra, uma relação muito sadia, uma relação muito agradecida. Então, aprender com Jesus a viver também esta mesma relação, que implica, então, um respeito, um cuidado e ativar em nós esse mesmo olhar contemplativo que Jesus tinha, né? Ao olhar todas as coisas, ele percebia e sentia a presença providente do Pai. E ele mesmo nos convida, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Precisamos ter um olhar cristificado para reaprender a olhar todas as criaturas e perceber que a criação é o grande templo habitada pela presença providente de Deus. Então, no texto que eu encaminhei para vocês, está mais centrado, focado nas parábolas da natureza apresentadas por Jesus. Ele que viveu intensamente essa relação com a terra na sua vida oculta e depois também na sua vida pública, transitando por muitos lugares, ele usa muitas imagens de plantas e animais da própria terra para falar do segredo do reino, do reinado do Pai. Então, ele tem essa atitude sensível, enfim, ao caminhar pelo chão, pela terra, né? Ele revela, de fato, uma profunda sintonia com todas as criaturas e com todas as pessoas. Podemos dizer que Jesus é o homem que tem os pés afundados na terra, porque justamente foi a terra que o acolheu no ventre, né? A gruta vai ser a terra que vai acolhê-lo depois na sua sepultura. E foi essa terra que o alimentou. Então, ele carregava no seu corpo todos os elementos físicos, químicos da terra. E por isso Jesus se revela muito presente e toda a sua missão foi desenvolvida nos espaços abertos, junto às criaturas, na beira do mar, nos campos. Ele não ficou preso a lugares fechados ou nas sinagogas, né? Mas ele desfrutou dos caminhos, dos campos, né? Do vento, do campo de trigo, das vinhas, né? Que é o símbolo da festa. Então, é alguém que estava profundamente relacionado, integrado com todas as criaturas. E então precisamos aprender dele esta relação também sadia. E aqui então nós nos deparamos com uma realidade que é dramática, né? O ser humano está perdendo cada vez mais esse contato com a terra, com as criaturas, com o cosmos, com o chão, com os animais, com a natureza. E é isso que vai provocando no ser humano uma série de doenças, né? de ansiedades, né? Então, aqui é preciso aprender com Jesus também a recuperar o sentido do chão, né? Jesus pisou nesse chão, por isso a terra é sagrada. Desde o início da criação, Deus pisava, passeava por esse jardim. Então, toda a terra ela é sagrada. Então, precisamos reaprender outra vez, né? Quer dizer, recuperar este deslocamento ou esta itinerância pelo chão, porque nós pensamos e existimos ou sentimos a partir de onde estão nossos pés. Então, o ser humano pós-moderno é um ser humano muito marcado, né, por asfalto, por cimento, né? Então, ele acaba ficando petrificado, insensível, né? E isso o desumaniza, né? Então, o chão da terra determina também a nossa vida, a maneira como nós pisamos ou como nós nos aproximamos do chão. O chão é solo sagrado, é habitado, né? Deus pisou e pisa continuamente. Deus transita por este chão.
Então, este chão que é sagrado, ele nos revela que tudo tem um ritmo. A natureza tem o seu ritmo, as plantas, os animais, e que o ser humano também é chamado a entrar nesse mesmo fluxo, nesse mesmo ritmo da natureza. Quando o ser humano quer apressar o ritmo de tudo e de todos, ele então acaba se esvaziando, rompendo a relação com as coisas. Então a Terra tem seu ritmo, tem a sua música, o seu, né, a sua sinfonia. Há uma perfeita integração ou inter-relação, né, entre a Terra, os animais, as plantas, os seres humanos, tudo está conectado, tudo está interligado, né? E por isso também redescobrir o ritmo, os diferentes ritmos. Uma criança tem um ritmo diferente de uma pessoa idosa, um adolescente tem um ritmo diferente de um adulto. Há um ritmo diferente em cada cultura, nos países do norte, os países do sul. Cada vez mais nós estamos perdendo essa sensibilidade para com esses ritmos. Vivemos uma cultura da pressa. E com isso nós vamos nos distanciando do chão, porque é justamente o chão que pacifica, que integra, né? Cada chão tem uma emoção, uma surpresa, né? E é interessante que dois grandes santos, né, que nós estamos fazendo memória, né, São Francisco de Assis e depois Santo Inácio de Loyola, foram santos que tiveram uma experiência fundante das suas vidas no contato com a própria natureza. Então, São Francisco viu uma irmandade, fez essa experiência dessa irmandade universal. Tudo é irmão e é irmã. Então, ele canta isso, né? Essa profunda comunhão, ligação com toda a terra. Santo Inácio também teve uma profunda experiência junto ao rio Cardoné. A sua autobiografia nos diz que ele, depois de longos meses numa gruta, numa profunda penitência, de longas orações, e não conseguia sair disso, foi mergulhando numa culpa muito grande, quando num determinado dia ele estava caminhando junto ao rio Cardoné, e ali diz o texto, ele se assentou junto ao rio, ou seja, ele se aproximou do chão, fez-se uno com a terra. E esta profunda unidade com o chão despertou nele esta ilustração de perceber que tudo tem uma origem, tudo se encaminha para um fim, que toda a criação está em movimento, tudo está interligado. Então, dessa experiência dele é que, de fato, brotou, né, a essência dos exercícios espirituais que nós encontramos no princípio e fundamento, na contemplação para alcançar amor. Então, ele também fez essa experiência, ele despertou, né, nele esse sentimento de universalidade, né? Ou seja, a sua espiritualidade também ela é ecológica, assim como é a espiritualidade franciscana. E por isso foi percebendo a importância desse chão. E não é à toa que Santo Inácio dá a si mesmo o título de peregrino. Foi transitando por muitos chãos, por realidades diferentes. E como estas realidades, esses chãos diferentes, foram também determinando a sua vida, foram alimentando a sua espiritualidade, foram abrindo, né, a sua consciência, os seus sentimentos, e isso acabou ficando muito marcado na própria espiritualidade de Santo Inácio, assim como também de São Francisco e de outros grandes santos e santas, né? Então, essa é a geografia do chão, da terra, né? Que revela, então, lembranças, saudades, pessoas, né? Cada chão é carregado de história, né? Cada pedaço de chão tem uma memória, né? Presenças, acontecimentos, experiências, né? Cada punhado de terra também carrega toda uma infinidade de significados. E nas grandes tradições religiosas sempre enfatizam que o chão ele é sagrado, né? Porque é um chão pisado pelo Criador e por isso o chão também, para pisar o chão é preciso uma certa compostura, né? Carregada de reverência, de respeito, de cuidado para com esse chão, porque é desse chão que brota a vida, né? Assim como os relatos lá do Gênesis, né? Foi do chão, foi da argila
que o Criador modelou o ser humano. Então, ele é terra, né? Terra que recebeu um sopro. E é nesse chão da natureza, da criação, que se semeia, né? A palavra, se coloca a semente, né? Então, isso também requer de todos nós um cuidado, né, com cada chão, um respeito com cada chão. No interior, né, as pessoas que moram mais na roça, as tribos indígenas, elas têm toda uma sensibilidade para com cada chão, né, porque cada chão é sagrado, né? Então, é preciso também desenvolver essa sensibilidade contemplativa para perceber essa presença do Criador em cada chão, porque tudo é sagrado, né? Então, cada chão também tem uma palavra a dizer, tem uma mensagem para todos nós. Então, a mística franciscana, a mística inaciana, como a mística do próprio Evangelho, né, revelam que o chão é o lugar onde a vida é germinada, né? Quando há uma interação de luminosidade, de nutrientes, do calor da própria terra. Então, quando tudo está integrado, então isso torna-se um ambiente favorável para a vida desabrochar. Então, a semente é colocada nesse chão e essa semente, então, que ela carrega uma potencialidade, ela vai se enraizando, né, no chão, na terra, ao mesmo tempo que ela vai crescendo em direção ao sol, né? Então, são essas imagens que também Jesus usa nas suas parábolas para também revelar como o reino do Pai também vai criando raízes no chão da história e este reino se abre em direção a um horizonte. Da mesma forma, o ser humano também ele é plantado no chão da história. Ele vai se enraizando, né? Vai buscando os nutrientes no chão. Por isso que ele recebe diferentes alimentos desse chão. Então, esse chão ele é pródigo, né? Ele produz, né, uma variedade de ervas e de plantas e isso alimenta então os animais, alimenta as próprias plantas, alimenta o próprio ser humano, né? Então, é preciso ter essa sensibilidade do próprio Jesus Cristo, né, para nos aproximar da terra, do chão, porque também isso é revelador de uma profunda experiência espiritual, né? Então, vamos dizer que esse chão é o grande altar cósmico, né, sobre o qual se celebra diariamente a liturgia da vida. Então, são dimensões que nós estamos, infelizmente, perdendo, né, por causa dessa distância do ser humano do chão, né? Ele se tranca nos seus espaços, vai perdendo esta sensibilidade com a terra e com o chão, e com isso também vai se desumanizando. Quanto mais o ser humano se aproxima do chão, mais ele se humaniza. E por isso também ele vai humanizando as relações com os outros e as relações com a própria natureza. Então, esse é o drama que nós estamos vivendo, o fato do ser humano se distanciar do chão, ele acaba, então, assumindo uma atitude de violência, de destruição desse próprio chão. Ele é incapaz de reconhecer que esse chão carrega uma potencialidade de vida, né? Quando regado, iluminado, né, e cheio de nutrientes, ali a vida encontra espaço, né, para se expressar. Então, toda semente colocada no chão, ela tem potencialidade de vida, ela tem uma vitalidade e ela vai se expandindo. Daí vem as surpresas de uma pequenina semente, como diz o próprio Jesus, pode brotar, surgir uma frondosa árvore, né? Então, essa imagem da semente plantada que cria raízes e que se irradia em frente ao horizonte, também é a imagem do ser humano. Nós somos seres enraizados, né? E, ao mesmo tempo, abertos a um horizonte de sentido, enraizados no chão da história, buscando os nutrientes nesse mesmo chão, em sintonia com os outros e compartilhando também esses nutrientes, né? Então, todos nós somos também uma semente plantada por Deus no chão deste mundo, né? E, como semente, também carregamos ricas potencialidades.
e precisamos de encontrar um ambiente favorável, um chão favorável, né, onde haja luz, onde haja temperatura, nutrientes favoráveis para que essa semente que somos nós possa se expandir, crescer, né? Então, aqui nós estamos diante desta realidade que é sagrada, né? E como a experiência mesmo dos exercícios nos sensibiliza a perceber que Deus habita em tudo e em todos, né? Deus transita por este chão da história. Então, por isso, tudo é habitado, tudo é templo, tudo é sagrado. Ao mesmo tempo, Deus se revela como um trabalhador sobre esse chão, assim como um trabalhador na roça, né? Ele ara a terra, lavra a terra, vai plantando e respeita o ritmo de cada planta, porque tem esperança, tem confiança na produção dos frutos. Também Deus se revela como um Deus trabalhador, né? E o ser humano se associa ao Deus trabalhador, cuidando e preservando do chão, para que desse chão possa surgir e brotar o alimento para todos. Deus não só trabalha, mas também ele deixa transparecer a sua presença, ou, em outras palavras, o chão, as plantas, elas são transparência dessa presença divina. Então, todos nós somos também em sintonia com esse chão, nós somos essa grande terra que também germina a semente colocada por Deus no nosso próprio interior. Podemos dizer que essa semente é o próprio Deus dentro de nós. E essa semente que é divina, ela quer se expandir, ela quer se enraizar dentro de nós e quer crescer, né? Então, o que nós estamos fazendo com essa semente divina plantada dentro de nós, né? Então, são essas imagens que nós encontramos nas parábolas de Jesus e que devem despertar em nós essa sensibilidade diante desse contexto no qual nós estamos nos encontrando, né? Cada vez mais, né, a destruição, ou pela violência das chuvas, ou pela violência das secas e das queimadas, né? Quantas queimadas criminosas. E o ser humano não tem nenhuma sensibilidade, né? Ele não sabe que queimando o chão não tem mais vida, né? Quer dizer, isso é de uma pobreza extrema, né? A que ponto pode chegar um processo de desumanização? Alguém que põe fogo para destruir a natureza e ele se esquece que também ele está colocando fogo nele mesmo, porque ele não vai ter alimento, tudo está sendo queimado, né? Então, a verdadeira semente é o que há de Deus em cada um de nós. E o que nós estamos fazendo com esta semente, né? Por isso, aí eu coloquei vários textos, alguns textos bíblicos para cada dia, um texto, onde Jesus fala dessa realidade da semente plantada no chão, né? E que é preciso ter um chão favorável para que a semente desenvolva. O primeiro texto de Marcos 4, 1 a 9, assim como Mateus 13, 1 a 9, são textos que falam do semeador, né? Deus é o semeador de mãos abertas, que lança essas sementes por esse mundo e essas sementes se deparam com terrenos diferentes, né? Qual é o meu terreno, né? Terreno pedregoso, terreno fértil, terreno cheio de espinhos, enfim, essa semente que é lançada por Deus no nosso próprio interior. Será que ela encontra espaço para se expandir? Depois, Marcos 4, 26 a 34, ele fala do lavrador que planta uma semente e depois ele não sabe como é que essa semente vai germinando, nascendo, crescendo, até produzir frutos. É um ritmo. E ele respeita esse ritmo da própria natureza. Esse é o mistério da vida, que de um pequenino grão vai se expandindo, né? Depois também, nesse mesmo texto, aparece a imagem da semente da mostarda, né? Uma mínima semente, mas que carrega uma grande potencialidade. Em Mateus 13, 24 a 30, ele fala também dessas duas imagens do joio e do trigo, né? A realidade do chão também carrega isso, o joio e o trigo, né? Não se pode arrancar o joio, senão também acaba arrancando o trigo. Mas é preciso alimentar o trigo, para não deixar que o joio abafe o trigo, né? Então, o que é trigo em nós, o que é joio em cada um de nós?
E, por fim, Lucas 13, 6 a 9, ele fala da imagem de uma figueira estéril. Jesus se encontra com essa figueira, ele encontra essa parábola dessa figueira, né, cujo senhor, né, procurava frutos e não encontrava. Mas o trabalhador dele diz: não, vão ter paciência, vão mais um ano, vão colocar mais adubos, vão regar bem, pode ser que no próximo ano essa figueira vai dar frutos. Então, sempre há uma expectativa, uma paciência, né, uma confiança na árvore, né, que vai dar frutos. Então, a partir dessas imagens das sementes, e a partir desse chão, né, da nossa história, da nossa realidade, somos chamados, então, a ativar né, e desenvolver em nós uma capacidade de escuta do universo, né? Do chão, da criação toda, é, saber, né, alimentar tempos de silêncio para perceber a vibração de todos os elementos que compõem a Terra, né? O ar, a água, o fogo, né? Então, nós perdemos essa sensibilidade porque quer dizer, nos tornamos surdos, né? Às vozes da própria natureza, à harmonia da própria natureza, né? Então, sentir-se como terra, né? Que foi se evoluindo, né, ao longo da história até chegar a esse estágio, né, de sentimento, de inteligência, de compreensão, de vontade, de responsabilidade. Então, o ser humano é essa terra nobre que evoluiu, né? Pois ele carrega todos os elementos da terra, então por isso ele está sempre em comunhão com a terra. Ele é a expressão do melhor da terra. A terra não só gera os alimentos, as frutas, mas também ela gera o próprio ser humano, é a dimensão mais nobre, né? E aí isso então requer de nós uma retribuição, uma profunda gratidão. Primeiro, reconhecer, viemos do chão, carregamos a terra, carregamos dentro de nós todos os elementos da natureza e somos chamados a viver, né, essa dimensão mais profunda enquanto sentimento, louvor, veneração, né? Só o ser humano é capaz de louvar, de reverenciar, de dar graças a Deus, né? Então, receber esta seiva que vem do chão da vida, né? Verificar se as raízes nossas também estão plantadas nesse chão, nessa história, né? Para que, então, através dessas raízes, possamos receber o alimento, os nutrientes necessários para o crescimento. Então, verificar onde estão minhas raízes. Estou recebendo o alimento ou nutriente favorável ou estou buscando outros nutrientes que são mais venenos, né? O veneno do ódio, da intolerância, do racismo, do preconceito. Quais são os frutos que vão brotando, né, do chão da minha própria vida, né? Então, daria a proposta para essa semana, né, para ativar esta comunhão, esta sensibilidade, reforçar os vínculos, né, com as pessoas e com todos os elementos da natureza, com o chão, e, sobretudo, tendo chance, né, de fazer um pequeno exercício de caminhar pela terra, né, com os pés descalços, como fazem os orientais, né? Eles sempre caminham descalços, eles se assentam no chão. Então, essa proximidade com o chão pacifica o ser humano, tira as ansiedades, né? As neuras que ele vai carregando. Então é preciso recuperar essa dimensão que é tão nobre, que é tão ancestral, que nós perdemos, né? Então, também nessa semana, alguns pequenos exercícios, né, de caminhada por esse chão, valorizar, né, o chão, que é um chão sagrado, que é um chão que germina a vida, né? Esse chão carrega um mistério, né, cheio de surpresas. E também, como nós viemos desse chão, nós carregamos, né, todos os elementos desse chão, e isso então implica uma atitude contemplativa, de perceber que também Deus pisa nesse chão, pisou, continua pisando, caminhando por esse chão. O chão é o grande altar, é o grande templo de Deus. Então fica aí o convite para nessa semana despertar então esta sensibilidade mais profunda, alimentando então, alimentando essa esperança para que esse chão, que é a própria terra, possa ser mais uma vez
espaço para a construção desse grande jardim, o jardim lá do início da criação, ou a grande videira, né, o lugar da festa, o lugar da partilha, o lugar da comunhão, imagens que Jesus também usava para realçar essa profunda relação do ser humano com as coisas criadas. Então, desejo a vocês uma boa semana de oração e até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Adroaldo. Foi muito rica a sua fala de hoje. Obrigada por essa linda reflexão. Somos sementes plantadas por Deus para este mundo. Que lindo isso, né? Fazemos parte do jardim de Deus. Que maravilha. Vamos agora falar um pouquinho sobre o exame do consciente. O exame citado pelo Padre Adroaldo na primeira noite do retiro. Não sei se estão lembrados. Estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Então, vamos começar. Todos sabemos que os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são orações feitas diariamente para o fortalecimento da nossa espiritualidade, de uma relação com Deus, do encontro entre a pessoa e o próprio Deus. Uma dessas orações é chamada Exame do Consciente. Ele é um meio simples para quem quer iniciar um caminho de conversão, mas também para pessoas que já andam no caminho desta conversão. Eu sou apaixonada por esse exame, eu faço ele todos os dias. Santo Inácio também gostava muito deste exame, tanto que antes de dar os exercícios espirituais ao beato Pedro Fabro, seu companheiro de fundação da Companhia de Jesus, Inácio o fez esperar 4 anos, pedindo que enquanto ele esperasse, fizesse esse exame. Então é um exame bastante proveitoso. Esse modo de orar é mais conhecido como exame do consciente, mas também é chamado oração amorosa ou ainda exame espiritual diário. É um exercício que a gente pode fazer à noite, antes de dormir. Leva apenas 5 ou 10 minutinhos. Ele é muito rápido, mas também muito eficiente. Traz resultados muito positivos para o nosso dia a dia. Vou começar dizendo que não é o exame do consciente. Ele não é um exame para um autocontrole, ou uma autovigilância, ou uma autoavaliação, ou ainda uma suspeita que a pessoa fique se policiando, se controlando. Ele não é um exame para a pessoa se sentir culpado e se punir por seus erros. Desta forma, o centro seria a sua própria atitude, a sua ação. Mas não é assim, porque o centro da oração não está na ação da pessoa, mas o centro está na ação de Deus nela. Vou dizer agora o que é o exame do consciente. Este exame é um exercício de discernimento diário, que a pessoa faz usando apenas 5 ou 10 minutinhos do seu tempo, de preferência à noite antes de dormir. E esse exame vai desembocar sempre em atitudes muito positivas para a pessoa no dia seguinte. As decisões e opções que brotam do discernimento desse exame do consciente são opções mais maduras, mais enraizadas. Com esse exame, a pessoa vai entrando em sintonia com a ação de Deus em sua vida. A pessoa vai continuamente deixando ser conduzida por Deus. Ou melhor ainda, a pessoa deixa Deus ser Deus na sua vida. Com esse exame, a pessoa vai entrar num processo contínuo de crescimento, de amadurecimento. Vai viver o processo de mudança, de conversão. O exame do consciente impede a pessoa de ficar parada, paralisada,
Ele coloca a pessoa sempre em movimento. Esse exame aponta a pessoa para o futuro, para o outro dia, um dia melhor que o anterior. Faz a pessoa progredir e se aperfeiçoar a cada dia. O exame do consciente é um impulso para o futuro. E com isso, a vida vai se expandindo cada vez mais em direção aos outros, em direção à realidade. O exame do consciente vai rompendo os nossos espaços estreitos, nossa mente fechada, nossas ideias fixas, e assim vai rompendo com a nossa estrutura arcaica, nascendo um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano. O exame do consciente desencadeia o movimento a partir do nível mais profundo, faz a pessoa sair de suas autorreferências para viver a comunhão, o encontro, o diálogo com Deus e com os outros. Este exercício é um exame muito denso. São poucos minutos, mas tem um impacto enorme, uma ressonância no modo de viver, no seu dia a dia. E esse novo enfoque vai dar um novo sentido para a pessoa. Ela descobrirá um novo gosto pela vida. Esse exercício não deve ser feito como obrigação ou como uma lei a ser cumprida, mas sim como um exame diário de gratidão a Deus. Vamos então aos 5 pontos de como fazer esse exame do consciente. Primeiro ponto: a pessoa deve colocar-se na presença de Deus, numa atitude de gratidão, e assim dar graças. A pessoa deve sempre agradecer o dia que passou, e diante de Deus deve reconhecer o dom que recebeu e dar graças. Nem que tenha sido um dia difícil, mas mesmo assim foi um dom que a pessoa recebeu. Com isso, já cria um clima favorável. A pessoa entra em sintonia com o horizonte da ação de Deus. Segundo ponto, a pessoa deve pedir a Deus a luz do Espírito Santo, para poder ler o seu dia com os olhos de Deus, sem julgamentos, sem condenação, para ver-se a si mesmo como Deus o vê. Deus te vê com misericórdia, com um olhar de misericórdia. Então a pessoa precisa desse olhar divino para poder olhar o seu dia com misericórdia e acolher esse dia e tudo o que acontece nele. Terceiro ponto: a pessoa então vai revisitar o seu dia, repassar todo o dia com a memória misericordiosa e agradecida. Vai procurar descobrir as pegadas de Deus ao longo do dia, na sua vida, na sua realidade, no seu contexto. Deus trabalha em mim, por mim e para mim. Pergunto: por onde passou o Senhor? Que maravilhas o Senhor realizou em mim ao longo deste dia? Agora vem o segundo tempo, ainda nesse mesmo ponto, nesse mesmo terceiro ponto. E eu? Qual foi a minha resposta? Correspondi à ação de Deus ou não? Tive medo? Tive resistência? Então recordo, ou seja, visito de novo com o coração, como me fiz dom ao Senhor, como me fiz presença a Ele, como fiz o Senhor presente, como trabalhei com Ele e para Ele. Eu correspondi à sua maneira de ser? Examino ainda. Que espírito me moveu durante o dia? Quais as emoções, luzes, inspirações
que estou sentindo agora. Vamos ao quarto ponto agora. Analisando a resposta da pergunta: entrei em sintonia com o Senhor hoje? Trabalhei com Deus na mesma direção ou não? Então é claro que vou perceber que há uma distância entre a ação de Deus e a minha ação. Deus é bondade eterna, Deus é misericórdia plena, Deus é providência contínua. E eu reconheço que estou ainda longe disso, bem longe. Então aqui brota essa petição de perdão. É ter reconhecimento dessa distância entre a fidelidade de Deus e a minha infidelidade. Essa contrição é o arrependimento. É também a confiança no perdão e no amor de Deus. Esse perdão vai desencadear em mim um movimento para me aproximar cada vez mais de Deus e corresponder cada vez mais à ação de Deus em mim. Peço perdão se alguma coisa não caminhou bem e ativar a proposta de unir-se cada dia mais com o amor de Deus e tentar se parecer cada vez mais com Ele. Quinto e último ponto: se propor a alimentar uma disposição, um ânimo para o dia seguinte. E digo: amanhã farei melhor. O exame do consciente faz memória do dia que está se encerrando. Ele acolhe, integra, ilumina e abre para o futuro. Impulsiona a pessoa para o novo. Amanhã será um novo dia, um novo dom a ser vivido intensamente, uma resolução carregada de esperança, uma nova chance de fazer melhor. Sabendo que sou amado pelo Senhor, mas humildemente aumento minhas forças e a minha esperança de unir-me cada vez mais a Deus no dia de amanhã. E termino minha oração simples e amorosa. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E posso rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. E assim termina nosso exame do consciente. Caso o exercitante queira partilhar com seu acompanhante, ele pode também ir anotando rapidamente em um caderninho os pontos mais importantes do seu exame do consciente, para partilhar com ele. Vocês sabem da importância de ter um acompanhante para quem faz os exercícios espirituais, como sempre nos sugere Santo Inácio. Um acompanhante que vai te orientando e ajudando a pôr em palavras o que você está sentindo, te ajudando a perceber quais espíritos estão presentes. Vai passando pontos importantes para que o exercitante vá melhorando suas orações durante os exercícios espirituais. Por isso, o acompanhante é fundamental para quem faz os exercícios e também para quem faz o exame do consciente. Estou terminando aqui. Espero que tenha conseguido passar a vocês um pouco dessa minha paixão por essa oração. Desejo a todos uma excelente partilha e que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Amém. Agora passo a palavra, Paulinho. Olá, Elias. Obrigado. Hoje foram duas falas muito importantes, né? A gente reza um pouco o reino nessa construção de opção. Agora, durante a semana, né? Vamos ser essa terra, essa semente enraizada. Então, o exercício que a Elias propõe faz com que possamos identificar a nossa terra, né?
nossa terra que é humus, que somos nós, e que assim a gente pode, fazendo esse exercício, nos preparar para enraizar, acredito, na construção que é da pessoa de Jesus Cristo, o nosso referencial. Então, parabéns, Elias.